Olá, vamos nos iluminar, não é? E é o mundo espiritual que deve iluminar a nossa vida. A busca maior e mais intensa que temos que buscar na nossa vida é a luz da proteção espiritual. Sem ela, sim, a gente fica perdido, corremos grandes riscos. E é por isso, assim, que eu vou pôr a refletir. Nada deve ser imposto. Tudo deve ser amado, entendido e compreendido. À luz de cada nação, à luz de cada religião. O amor maior é aquele que entende aquilo que ele segue, mas respeita as raízes do outro. Seja no meio das matas, seja na religião que segue, nos princípios que segue. Aí eu peço agora a luz do povo do alto a estar comigo me orientando para poder transmitir essa mensagem de reflexão, sem imposição. E assim eu vou pedindo a irradiação e vou lendo assim aquilo que já está escrito assim e pedindo as luzes da iluminação para poder transmitir a mensagem para vocês assim. Então nós vamos trabalhar justamente com isso. Se a gente buscar a luz do alto, o que é que temos que ouvir? A luz do alto. E aí então é sobre esse aspecto de evolução que assim nós vamos assim ouvir agora. E aí então eu vou pegar assim, conforme aquilo que já foi colocado. Isso, e aí também é uma luz de orientação para você refletir. O Livro dos Espíritos é sobre assim Allan Kardec. E não é coisa ruim quem acha assim. Põe-se a refletir agora nesse momento, a entender e compreender. E busque a força da identidade do seu coração pela força da reflexão. Seja a luz que você buscar, que ela seja entendida. Então nós vamos trabalhar assim então o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, com a licença do povo do alto. E nós vamos pegar o capítulo 3, para falar sobre as guerras. No item 742, a qual eu já peço a luz e a emanação do alto para estar comigo lendo e depois transmitindo essa mensagem. Peço a graça do alto. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. E é por isso, não é? Que a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanamente. Então vejam só, meus caros, o que é nos dito, com todo respeito à natureza. Há um animal que às vezes a gente chama de irracional. Muitas vezes o ser humano é muito mais racional, e realmente é, não é? Com tanta destruição assim, mexendo na natureza, nas coisas do Pai Divino assim, e gerando agora tantos resultados na natureza, aos quais já pode ser visto aos nossos olhos. Tantas coisas assim. Então veja o seguinte, meus caros. Aqui é colocado que a predominância da natureza animal ela está acima da espiritual. E essa satisfação das paixões. O que seriam as paixões? Seria o nosso querer, o nosso desejo. Às vezes a gente tem uma religião ou algo que a gente segue e você fala na frente da pessoa que você ama ela, que você respeita ela. Mas na hora de agir em forma de atitude, em forma de viver isto, você só se reúne com o seu povo religioso e o outro, porque não segue a sua religião ou porque tem algo diferente, é excluído. É a sua vontade. Isso é uma forma de paixão. Porque paixão não é só o amor a uma pessoa a qual você ama assim. As paixões também, elas têm que ser dominadas pela razão. E a razão está sobre isso. Você tem a sua forma de seguir suas coisas, mas você tem que se sobrepor a ela. E aí você vai respeitar o outro, entendeu? O outro. Isso. Sabendo assim, conversar, dialogar. Não excluir e julgar. É um perigo isso. Só a Deus foi dado o direito de julgar intensamente as coisas.
por evitar falar menos das pessoas e julgar o que você vê assim diretamente de um jeito. Pois a forma de agir neste mundo é de um jeito que se as leis devem ser respeitadas, mas o mundo espiritual é muito além disso. E às vezes as leis que são aplicadas aqui no mundo espiritual é mais intensamente compreendido do qual foge aos nossos sentidos. É grandioso assim o que o mundo do alto tem para nos passar, do qual assim não é tão fácil de compreender. E aí nós vamos à outra parte. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. O que é a lei do mais forte? No mundo atual, de uma forma geral, a lei do mais forte é aquele que mostra força material no que tem. Mas veja só, aqui no Brasil, quando houve a escravidão, tantos assim levaram chibatadas e tantas outras coisas assim. Tiveram assim que abaixar a cabeça e não reclamar, pois se levasse chibatada e caísse no chão, era mais chibatada ainda no corpo. E se levantasse sem reclamar, tinha que trabalhar, mas doía muito. E aí, na hora do momento de desencarne, esses foram os mais bem acolhidos lá no plano do alto. E aqueles que acharam que tinham tudo, que eram até senhores, assim, lideranças, pagaram muito caro, assim, as coisas que fizeram. Não estou julgando, mas porque isso é o mundo espiritual. Então, meus caros, aquilo que a gente vê a olho nus, de uma maneira assim, pela materialidade, somente por ela. O bonito é aquele que tem muita coisa assim, que às vezes é até o empresário, tem piscinas, tem sítios, usufrui de tudo isso. E na hora que usufrui de tudo isso, ele sabe que tudo aqui está emprestado, não se apega, não se apossa. E a essência de entender isso na sua forma, de compreender assim, na sua alma, quando desencarna, é isso que vai levar. E é isso que vai entender. E na hora de dialogar lá, na hora assim, é assim que vai ser, viu? Isso daria para ir além. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanamente. Então veja só, não é? Vai a mensagem, de alguma maneira já está contextualizada. E aí veja o seguinte, meus caros. Nós temos que saber separar tudo o que é desta terra e o que não é. E é com Deus que a gente se torna mais forte. E até na hora que você não tiver nada materialmente, com dificuldades e dívidas, se soubermos assim erguer o pensamento para o alto, teremos tudo. E nunca faltará, ainda que tenha pouco. E ainda que tenha assim problemas e problemas e problemas. É com a luz espiritual e nas horas das provas, até na hora de não ter nada, que Deus assim nos coloca a fogo para ver assim o estado da nossa fé. A fé não desanima, busca a esperança e a luz interior e conecta-se com o alto para poder assim firmar e entender tudo aquilo que o Pai criou. Que Ele nos proteja, nos irradie da sua dimensão de entendimento e de sabedoria para estarmos sobre Ele assim. E assim, filho de Xangô, agradece. Pede justiça também nos caminhos assim e pede para você assim que selou o seu coração. Não sou perfeito, isso, sou instrumento assim para ser usado pela fé. Sou cobrado também, mas que assim siga os meus caminhos, me orientando. E até aquilo que me é colocado sob forma de energia negativa, sobre vários aspectos, eu possa saber usar assim, sobre a luz da imanência assim superior, para saber lidar com ela e aprender com ela. E que papai assim possa estar com todos nós. Sobre assim a luz da reflexão. Que você assim abra os seus caminhos. E papai nos proteja.
sobre as forças das 7 linhas, a qual ele confiou assim dos orixás. Isso. Fique em paz. E fique com o Papai Oxalá, a luz de Deus, a luz superior, a luz do Criador. Isso, para guiar os seus passos. Assim seja. Amém.